Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre estrutura da oração. Para que vocês possam estar me acompanhando, peço que vocês peguem seus módulos e abram na página 19. A partir daí é que nós vamos ver a estrutura. Na verdade, continuar com a estrutura, pois nós já vimos algumas vezes em sala de aula a questão de estrutura de frase, oração. Hoje nós vamos botar mais um passo que é o período, certo? Mas é um assunto fácil, tranquilo e que só dá continuidade àquilo que nós já vimos em sala de aula. Vamos iniciar aí na página 19, então, onde tem estrutura da oração. Em anos anteriores, você estudou alguns conceitos básicos na análise das orações. Viu, por exemplo, que estas se dividem em sujeito e predicado. Então, a estrutura básica da oração, sujeito e predicado. Resolva as atividades e relembre esses e outros conceitos. Só um adendozinho, está aí no quadrozinho na lateral, onde temos aí oração. Só um minuto, deixa eu crescer aqui, ampliar para que a gente possa ver com mais facilidade. Então temos aí, oração. No sexto ano você estudou o conceito de oração, uma frase verbal que tem um verbo ou locução verbal. Uma oração é geralmente constituída por sintagma nominal, sujeito, e sintagma verbal, predicado. Nós vamos ver porque estamos dizendo que geralmente, certo? Não é sempre. O número de verbos de uma frase verbal ou período é igual ao número de orações. Tá, vamos lembrar alguns conceitos. Frase vai ser o enunciado de sentido completo. Oração vai ser a frase verbal, certo? Mas pode ser a frase ou apenas fragmentos de frases. Fragmentos de frases A oração ela não tem que ter sentido completo. O que vai determinar o número de orações em uma frase é o número de verbos ou de formas verbais, porque tanto podem ser verbos como locuções verbais. Então, não necessariamente uma frase tem que ter uma oração. Uma frase só pode conter várias orações. E esse número de orações que tem dentro de uma frase é que nós chamamos de período. Mas vamos aos pouquinhos que a gente chega lá. 36ª questão. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a alternativa falsa. Veja que ele não está querendo a verdadeira, está querendo a alternativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Letra A. Na frase, há duas orações unidas pela palavra é. No caso, I, que é como nós pronunciamos. Na frase, há duas orações unidas pela palavra I. É falso isso ou é verdadeiro? Então temos lá a frase. Ana já fez amigos na escola. É uma frase. Convive bem com as crianças brasileiras. É outra frase. Então essas duas frases estão unidas pela palavra I. Está correto, pela palavra é, né? Letra B. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos de cada oração. E aí? Ana já fez amigos na escola. Quem é o sujeito? Quem fez amigos na escola? Ana. Convive bem com as crianças brasileiras. Quem convive bem com as crianças brasileiras? Ana. Então, Ana é sujeito das duas orações. Então, é falsa. Essa daí a gente já pode marcar a letra B. Nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem um complemento. Fez tem como complemento amigos, convive tem como complemento com as crianças brasileiras. Vamos ver isso? Então tem lá, Ana já fez amigos na escola. Fez é do verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. O que foi que Ana fez? Amigos. Então, fez tem como complemento amigos. Ok. Vamos ver a outra. E convive bem com as crianças brasileiras. Convive, quem convive, convive com alguém, com alguma, de alguma forma. Como é que ela convive?
Então tem como complemento com as crianças, com quem é que ela convive? Com as crianças brasileiras. Ok, então as duas são transitivos, são verbos transitivos, tanto fazer como conviver. Ok. Você já sabe que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. A gente já falou isso nas outras aulas. O verbo concorda em número e em pessoa com o núcleo do sujeito. Ou seja, se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se o núcleo está em primeira pessoa, ele fica em primeira pessoa. Se vai em terceira, terceira e assim sucessivamente. Então, mas e se o sujeito for um pronome? É a pergunta. No caso, ele diz: você já sabe que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Mas e se o sujeito for um pronome? Então vamos ver como isso fica. Reescreva a frase seguindo as orientações. Letra A. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. Então, temos a menina é de família haitiana. Qual o pronome ideal? Eu, ela ou nós? A menina seria ela. Então, ela, como é que fica? Ela é de família haitiana. Vamos para o segundo. Os irmãos Zaen, Assad e as irmãs Varda e Chesa viviam bem. Quem viviam bem? Eles, ela ou nós? Eles viviam, não é isso? Essas crianças viajaram sozinhas. Vós, elas ou nós? Elas de novo, né? Elas, as crianças. Então, letra B. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando de quem fala também, indicando que quem fala também realiza a ação. Ou seja, que quem está falando também é parte da ação. Então, assim, hoje eles vivem em um abrigo. Se a pessoa que está falando isso também vive em um abrigo, como é que diz? Nós hoje vivemos em um abrigo. Então, respondendo agora aquela pergunta lá de cima, se o sujeito for um pronome, acontece a mesma coisa. O verbo concorda com ele em gênero e em pessoa, certo? Em número e em pessoa. Concordância. Então aí temos no quadro ao lado dicas. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, eu, nós, mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Eu e você fomos à livraria. Veja, sujeito composto, certo? Eu e você fomos à livraria. Nós e o menino viajamos muito. Sujeito composto. Então, quando acontecer sujeito composto e eu ou nós estiver fazendo parte mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Não importa se eu e o menino ou se nós e o menino. O verbo fica sempre na primeira pessoa do plural. Fomos, viajamos, queremos, certo? Sempre na primeira pessoa do plural. Se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo usado fica na terceira pessoa do plural. Se não tiver primeira nem segunda, então ela e a tia estão. Se eu estiver, então seria eu e a tia estamos. Se não tiver primeira nem segunda pessoa, ela e a tia estão. Certinho? É assim que se concorda sujeito e verbo. Tá. Temos também, e nós já vimos isso, vamos só retomar esse conceito, a ordem direta e indireta da oração. O sujeito nem sempre está no início da frase. É bom a gente lembrar disso. Leia o texto a seguir e observe diferentes formas de ordenar as partes de uma oração. Então temos: Feira de Intercâmbio Cultural oferece serviços para imigrantes. O evento acontece neste domingo. Neste domingo, 4, ocorre o evento Imigrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 14 às 19 horas. A entrada é gratuita
e tem como objetivo promover a inserção e acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Aí tem a 38ª questão. Que fato está sendo noticiado? O que é que está sendo noticiado aí? A realização de uma feira de intercâmbio cultural. Na 39ª, observe que o nome da feira, Imigrei, resulta de um jogo de palavras. A. Que palavras estão relacionadas? Então nós vamos ter a interjeição I. O que é interjeição? São aquelas palavras que nós utilizamos para expressar sensações, sentimentos. Quando a gente, ai, ui, no caso, i de espanto, i, migrei, certo? Então, é a junção da interjeição i com a forma verbal imigrei, certo? Então, um jogo de palavras. Qual o efeito de sentido da união dessas duas palavras? Dá um tom de surpresa, não é? Dá um tom de surpresa, dá um tom de medo, dá um tom de que algo precisa ser feito, de que tem algo que não está normal, ok? E essa é a ideia. É a ideia de imigrei, como quem dizia agora, o que é que eu faço? Certo? Essa foi a provocação feita pelo nome da feira. 40ª questão. Releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Evento acontece neste domingo. Neste domingo 4, ocorre o evento Imigrei. Letra A. Sublinhe com a cor azul, no caso você sublinha com um lápis, né, os sujeitos de cada oração. Na primeira, evento acontece neste domingo. Lembra, para a gente achar o sujeito, a gente pergunta sempre ao verbo. Qual o verbo da primeira? Acontece. Então, o que acontece neste domingo? Evento. Então, quem é o verbo? Quem é o sujeito, desculpa? Evento. Grifa aí, evento. No caso da segunda, neste domingo 4, ocorre o evento Imigrei. Tá. Quem ocorre neste domingo 4? O evento Imigrei. Então, o evento Imigrei é que vai ser o sujeito desta oração. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? Tá, vamos ler o quadro aí do lado, porque já é o nosso assunto, e tem aí ordem direta e ordem indireta. É mais natural construir uma oração indicando-a pelo sujeito, que será seguido por verbo e por fim por complementos. Lembra a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Obrigatórios ou facultativos, esses elementos. A isso se chama de ordem direta. Então tem aí feira de intercâmbio cultural. Sujeito, oferece, verbo, serviços para imigrantes, complemento. Então, feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrante, está na ordem direta. Quando essa ordem é quebrada, havendo uma inversão, diz-se que a oração está na ordem inversa ou indireta. Lembre que o afixo in indica negação, ou seja, indireta equivale a não direta. Gratuita é a entrada. Qual seria o normal a gente falar? A entrada é gratuita. Por que é mais comum para a gente? Porque nós usamos mais a ordem direta. Mas a frase está errada? Não, ela só está na ordem indireta. Gratuita é a entrada. Gratuita seria complemento, seria verbo, entrada seria o sujeito. Então voltamos lá para a nossa questão. Em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? Na primeira, o sujeito está na ordem direta, não é isso? Ele está no início da oração. Na segunda, ele está na ordem indireta, porque o sujeito veio para o final da oração, ou seja, depois do verbo. Ele pergunta em relação ao verbo, então, na primeira ele está antes do verbo, na segunda ele está depois do verbo. Letra C. Observe a posição do termo neste domingo, no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual a função desse termo nas duas orações? Então veja lá. Neste domingo, no subtítulo, na primeira frase da notícia,
Qual a função desse termo nas duas situações? Na primeira, qual é a função dele? Ele está ali para dizer o quê? O evento acontece neste domingo. Para dizer o dia em que o evento acontece. E na segunda, neste domingo ocorre o evento Imigrei. Qual a função dele aí? Informar também qual o dia do evento. Então, nas duas situações, informar o dia do evento. O que significa o algarismo 4 entre parênteses? Indica o dia do mês, né? 4 entre parênteses vai indicar o dia do mês em que o domingo vai cair. No caso, domingo, dia 4. Letra E. Observe que neste domingo ocupa posições diferentes nas orações. No subtítulo está no final, no corpo da notícia está no início. Em que lugar essa informação ganha mais destaque? Ela ganha mais destaque estando no início ou ela ganha mais destaque estando no fim? Ela ganha mais destaque estando no início. Essa é a função da ordem indireta. Eu uso a ordem indireta quando eu quero dar destaque a outra parte da minha oração, tá? 41ª. Releia a última frase do fragmento da notícia. Serão aceitas doações de agasalho e itens de higiene. Qual é o sujeito? Serão aceitos doações de agasalho e itens de higiene. A gente pergunta ao verbo. Qual é o verbo? No caso, é uma locução verbal. Serão aceitas. O que serão aceitas? Doações de agasalhos e itens de higiene. Então, doações de agasalhos de itens e itens de higiene é que é o nosso sujeito. O sujeito faz, atenção, o sujeito faz ou recebe a ação de aceitar? O sujeito, ele recebe, ele não está praticando a ação de aceitar, ele está recebendo, ok? Na letra C, a frase está na ordem direta ou indireta e explique. Está na indireta porque o sujeito veio depois do verbo, não é isso? Letra D, por que se optou por essa ordem? Lembra o que eu disse? Quando eu quero dar destaque à outra parte da oração. Então, aqui ele queria dar destaque ao fato da palavra aceitar, dizendo que se está recebendo, que se está aceitando essas doações. Era o que queria se dar destaque. Com que palavra a locução verbal serão aceitas concorda? E agora? Serão aceitas concorda com o quê? Com o sujeito doações. No caso, núcleo do sujeito. O que é que serão aceitos? Doações. Aí, doações de quê? Vamos voltar aqui. Cadê? Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Mas o que é que qual é o núcleo? Doações. Então, é com ele que se está concordando. Letra F. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal? Não, né? Independente de em que ordem esteja a oração, o sujeito, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, certo? E aí na 42ª, pesquise títulos de notícias e avalie que ordem é mais utilizada nos títulos, a direta ou indireta. Tá, vamos deixar isso aqui mais mais explicado. O que é que eu quero? Vocês vão pesquisar 10 títulos de notícias. 10. Vão escrever o título da notícia e vão me dizer se está na ordem direta ou indireta e que palavra foi escolhida para ser priorizada, para dar destaque. Por quê? Explicando assim por que é que ele está na ordem direta ou na ordem indireta, certo? Vou abrir lá no positivo on a abazinha de atividades para que vocês possam estar postando. Certinho? Ficamos assim entendidas. Tá, mas eu disse que nós estaríamos explicando também a questão dos períodos, não é isso? Então, para a gente ver, veja só, oração, como eu já disse, ela é frase ou fragmento de frase verbal, certo? E o que indica que ali há uma oração é a presença do verbo ou locução verbal, da forma verbal. E o período são a quantidade de orações em cada frase.
nós vamos ter períodos simples e período composto. Quando é que o período é simples? Quando nós temos apenas um verbo ou uma forma verbal, apenas uma oração. Entenda, se nós temos dois verbos, mas esses dois verbos formam uma locução verbal, indicando um único processo, indicando uma única ação, então nós temos apenas uma oração. Mas se nós temos mais verbos, certo? Então nós vamos contando cada um deles como uma oração e, portanto, o período passa a ser composto. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Entendido? Muitos bons estudos. Se cuidem.